Então, pessoal, mais uma vez bem-vindos, né, a mais uma palestra do Esquenta, do primeiro Fórum Paraibano de Física. Agradecer novamente à professora Elizabeth Baroli, né, a qual tive o privilégio de ser orientado por ela, na Unicamp, trazendo o título da sua palestra, Mestrados Profissionais em Ensino de Física, Controvérsias e Potencialidades para o Desenvolvimento Profissional Docente. Fazer uma rápida apresentação da professora Baroli. Ela é bacharel e licenciada em Física pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Ciência de Ciência, na modalidade Física e Química, pela mesma universidade, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo também, pós-doc pela Universidade de Lisboa e possui o título de livre docente pela Unicamp. A professora Baroli possui uma vasta experiência na área de Ciência de Ciências e Educação, com ênfase nas relações subjetivas que permeiam os processos de ensino e de aprendizagem, atuando principalmente nas seguintes temáticas, né? Formação de professores, educação e psicanálise, educação ambiental, relação entre ciência, tecnologia e sociedade e ensino de ciências. Então, obrigado, professora, por compartilhar suas experiências e fica agora a palavra para a senhora. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Sem dúvida alguma, eu gostei muito do convite que o Alexandre e também o Wagner me fizeram, né? E tenho o maior prazer de estar aqui contando um pouco sobre um pequeno pedacinho de alguns trabalhos que eu já desenvolvi, né? O fórum, ele fala das demandas contemporâneas dos cursos de licenciatura, né? E aí eu tomei essa decisão, não é, de trazer um pouco sobre os mestrados profissionais em ensino de física, ou ensino de ciências, não é, que física também é das ciências naturais. E por que isso, né? Porque a gente vai ver ao longo da apresentação, né, as questões que envolvem, né, a formação de professores, né? Os cursos de licenciatura, sem dúvida, são cursos de formação de professor, no nosso caso, né, de licenciatura em física, né? E há muito tempo eu venho trabalhando com formação de professores. Essa, vamos dizer assim, é uma das áreas na qual eu mais me empenhei, desenvolvi textos, trabalhos, né, toda essa minha formação, né, e a minha formação na área de pesquisa, ensino de física, sempre privilegiou a formação de professores, né. Então, a gente já vai começando, e aí, à medida que eu for apresentando, essas questões que eu já estou chamando a atenção, essa questão da formação inicial, dos cursos de licenciatura, e, sobretudo, né, da carreira docente, né? Porque, como vocês vão ver, né, a formação de professores, ela não pode acabar, não pode, não deveria, né, e não tem o menor sentido ela acabar na licenciatura, né? Ela é algo bastante importante, sem dúvida alguma, porque ela é a nossa formação inicial, né? Mas, assim como muitas outras profissões, por exemplo, como a medicina, não é, não pode, o sujeito não pode terminar a licenciatura e achar que ele já é professor, né? Ele é uma partezinha, mas ainda tem muito chão pela frente, né? Então, pode ir, Jéssica. Então, falando da formação de professores de ciências do Brasil, não é? Durante muito tempo, né, a formação de professores, ela beirava o que a gente chama de racionalidade técnica, não é? Por quê? Porque você tinha que copiar aquilo que vinha, sobretudo de outros lugares, não é? E copiar nesse sentido, quer dizer, por exemplo, em 1960 e 1970, não é? A gente recebeu aqui, inclusive por conta da Guerra Fria, a gente recebeu muitos grandes projetos, né, americanos ou mesmo nacionais, né, que usavam justamente essa terminologia, treinamento de professores. Então, o professor é treinado a usar um determinado projeto, né? Isso se chama racionalidade técnica nesse sentido, quer dizer, alguém sabe aquilo que deve ser feito na sala de aula, e aí ele vem e avisa para os professores o que eles devem fazer, né? Essa visão do que é um professor, ela foi, vamos dizer assim, sendo derrubada, né, ao longo do tempo.
Porque, por exemplo, em 1980, a gente tem porque a gente não tinha pesquisa na área de ensino de física ou na área de ensino de ciências. A pesquisa, ela se resumia à produção de material didático, né? E isso não é fazer pesquisa, pelo contrário, ela pode desdobrar em alguma pesquisa, mas a produção de um material didático, de escrever um livro, né, não tem nada a ver com a pesquisa, né? Você usa a pesquisa, por exemplo, para elaborar um material, né? Mas a elaboração do material propriamente dita, ela não representa pesquisa, né? Então, em 1980, justamente começou a se pesquisar efetivamente, né, na área de ensino de ciências, e sobretudo na área de ensino de física, né? Porque foi precursora, né? A física, enquanto área de conhecimento, ela foi precursora na parte do ensino, né? Aí, em 1990, parece que houve uma mudança mais radical, né? Porque a formação de professores, ela deixa de ser uma coisa técnica, né? Mas se incorpora toda a complexidade do que é ser um professor, né? E, infelizmente, a gente tem vários problemas com relação a isso, sobretudo nas políticas públicas, que muitas vezes ignora esse fato, né, de que ser professor, né, está dentro de uma área bastante complexa, né? E aí, justamente, já no ano 2000, houve a primeira implantação dos mestrados profissionais em ensino de ciência e matemática. Inclusive, o primeiro lugar que foi implementado um mestrado profissional foi na Federal do Rio Grande do Sul, né? Lá, o professor Marco Antônio Moreira, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? O professor Marco Antônio Moreira, ele foi, vamos dizer, um dos precursores, né, de iniciativas, né? Ele teve a primeira iniciativa em implementar um mestrado profissional dentro da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, só para ter isso está muito enxugado, né? Muita coisa aconteceu aí entre esses anos que estão apresentados aí, mas, de toda forma, é importante, pelo menos, para a gente ter uma visão geral, não é? Porque você vê, de 1960 a 2000 já são 40 anos, não é? E agora, depois do ano 2000, é que como se começou a investir numa pergunta assim, mas para ser professor, qualquer um pode ser professor? Né? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Ou seja, muita gente fala que de educação e de futebol todo mundo entende, né? Mas as coisas não são assim, não são mesmo, né? Porque para ser professor você precisa ter uma formação, né? Assim como para outras profissões também, né? Ninguém é médico porque é curioso, né? Ou, quer dizer, às vezes tem. Mas, enfim, pode ir, Jéssica. Próximo. Então, e aí a pergunta, né, que não pode calar, é por que os mestrados profissionais a gente está chamando a atenção deles agora, né? E aí, justamente, são essas já alguns elementos que eu já apontei, que a formação de um professor, ela não termina na licenciatura, né? Mas ela se configura como um processo contínuo, como em muitas outras profissões, né? Mas, é claro, a formação inicial, ela é importante, e ela é um marco numa trajetória que vai se somando, inclusive, à história de vida do professor, né? E, sobretudo, essa questão das atualizações dos conhecimentos específicos e pedagógicos da área que ele atua, né? Então, aqui, justamente, foi depois do ano 2000, é que se começou a fazer um processo de inventário de quais eram os saberes da atividade docente. O que um cara que é professor precisa saber? O que ele tem, né? De que forma ele tem que atuar, não é? E com que perspectiva ele atua numa sala de aula, não é? A favor da aprendizagem dos estudantes. Porque, afinal, né, em última essência, a gente vai dizer que a nossa função de professor é atuar do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, coisa que muitos professores, infelizmente, se esquecem, né? Então, claro, se a formação ela é inicial, justamente já tem esse nome, não é? Ela não pode, não é, trazer todos os elementos de uma prática consistente, não é? Ou seja, essa questão de você querer antecipar a experiência pedagógica, toda ela num curso de licenciatura, é absolutamente impossível, né? Então, o que nós precisamos justamente foi, né, de criar possibilidades, não é?
dos professores darem continuidade à sua formação, que não vai terminar nunca, né? Essa que é a questão. Vocês veem que na medicina, o sujeito termina a graduação, ele vai para a residência, né? Por que ele vai para a residência? Porque ele precisa praticar. E, no caso, a analogia é muito até estreita com relação à atividade docente. A gente também, a gente tem uma formação inicial, mas depois a gente precisa praticar, né? Então, a gente precisaria ter algo análogo, vamos dizer, a uma residência que nos permitisse manter um diálogo, né, com outros profissionais que já estão há mais tempo no exercício do magistério, né? Tá bom? Então, é isso. Isso, os mestrados profissionais, eles vêm na esteira dessa necessidade, né? E foi realmente... Tudo bem, a gente vai ver uma série de controvérsias que o mestrado profissional traz, mas, ao mesmo tempo, ele tem, vamos dizer assim, uma prerrogativa de ser uma maneira do professor dar continuidade à sua formação. Pode ir, Jéssica. Então, só para lembrar rapidamente que em 98 que são criados os mestrados profissionais, só que ensino de ciências foi no ano de 2000, né? E tem essa outra portaria de 2009 que passou a regular a oferta desses programas de mestrado profissional e, claro, e avaliar os cursos oferecidos, né? E, assim, em linhas muito gerais, quer dizer, se vocês forem procurar nessa portaria da CAPES, você sabe que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior, né? É um órgão do governo federal, e ela que tem não só, ela regula não só os mestrados profissionais, mas todos os outros programas, todos os programas de pós-graduação, né? E aí essa coordenadoria, né, passou a partir de 2009, regular as ofertas dos programas de mestrado profissional. E a ideia justamente era capacitar os profissionais de uma forma qualificada para exercer uma prática, né, avançada, tem essa questão da transferência de conhecimento para a sociedade, né, justamente porque o professor terminava a formação inicial e ele ia para a escola, né, sem nenhuma possibilidade, isso daí acontece ainda até hoje, sem nenhuma possibilidade de se atualizar, né, e melhorar justamente essas coisas de eficácia, eficiência, seja das organizações públicas ou das privadas, né? Aí, claro, caberia perguntar, mas em que termos essa eficácia precisa ser melhorada, essa eficiência também, porque aí a gente não está tratando de objetos, mas de gente, né? Mas é justamente de melhorar a aprendizagem, né, dos cidadãos, né? E aí diz também que era para contribuir e para agregar competitividade, aumentar a produtividade de empresas, porque, claro, o mestrado profissional ele não se resume só a mestrado profissional na área de formação de professores, né? Ela tem muitas áreas, em várias áreas, né? Então, a regulamentação não se restringe, né? Não se resume à formação de professores, né? Nós aqui vamos tratar do mestrado profissional na área de ensino de ciências e um pouco mais em particular de física, né? Pode ir, Jéssica. Então, para que a gente tem, então, o mestrado profissional? Como a gente viu, porque a gente quer que o professor se desenvolva profissionalmente, no nosso caso, né? Então, claro, a gente diz, é imprescindível que o professor, a ingressar efetivamente na profissão do magistério, possa ter acesso ao processo de formação continuada. E, justamente, né, o mestrado profissional, né, ele representa uma alternativa para que o professor mantenha um diálogo com a academia. Agora já tem até o doutorado, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas já existe até o doutorado profissional, né? Só não tenho melhores informações sobre como é que isso está se dando, né? Mas ele acho que já é uma realidade, pelo menos em alguns casos, né? E aí a questão do desenvolvimento profissional docente se tornou, né, a partir mais ou menos do ano 2000, né, um fato, né, algo que tem já uma existência agora já há bastante tempo, né, e que procura
justamente a contribuir, né, para o desenvolvimento profissional docente, já que esse processo de desenvolvimento profissional, ele não se configura como ele não tem um caráter compensatório, né? Ou seja, você pega o professor e diz assim, esse professor, ele não superou as deficiências da formação inicial, etc. Não, a gente parte da formação inicial para o sujeito se desenvolver profissionalmente, né, na área do magistério. Agora, repare que quando se fala em desenvolvimento profissional, não é, por exemplo, né, um curso de extensão, né? Não é um cursinho não quero desqualificar os cursos de extensão, porque eles são muito importantes também, mas não é um curso de 30 horas, não é? Não é um período, né, reduzido em que o professor vai entrar em contato com algumas inovações, né, na área que ele atua, mas ao contrário, né, ele é um processo mais longo. E a gente entende que esse desenvolvimento, essa palavra, esse termo desenvolvimento profissional docente, ele é um conceito, ele é efetivamente um conceito, ele é um conceito que vai se instalar justamente dentro da pesquisa na área de ensino de ciências, tá? Então, o desenvolvimento profissional, ele não tem um fim em si mesmo. Ao contrário, ele é um processo de longo prazo. Como que esse conceito ele se materializaria, por exemplo, na escola, né? Então, essa é uma das grandes lutas que a gente tem pela frente, né? Que é que as escolas, né, ofereçam contextos de desenvolvimento profissional, né? Como que isso seria possível? Bom, de muitas formas, né? Uma delas é manter um coletivo, né, de professores atuante dentro da escola. Essa é uma maneira, né, do professor se desenvolver profissionalmente. Por que tem que ter um coletivo? Porque é pelo coletivo dentro da escola que a gente tem condição de discutir os problemas da escola, discutir os problemas de aprendizagem, buscar atualizações pedagógicas, buscar atualizações científicas, não é, de conteúdos, enfim. Isso acontece no mestrado profissional, mas o mestrado profissional também tem um tempo de começar e de acabar, né? Então, mas a escola não. Quando a gente está atuando dentro de uma escola, a gente deveria ter condições de constituir um coletivo docente que nos permitisse, né, nos desenvolver profissionalmente, né? E, assim, eu falo com conhecimento de causa, infelizmente, as próprias instituições de ensino superior, as faculdades de educação, os departamentos de educação, muitas vezes não tem esse coletivo, né? A gente fala, olha, vocês precisam ter na escola, mas eu senti sempre muita falta da gente ter um coletivo, efetivamente, dentro da minha instituição, né? Até que eu consegui, mas era uma coisa mais pontual, mais com poucos professores, né? Nunca um coletivo efetivo que discutisse todo o processo de formação dos alunos que integram a instituição. Mas a questão justamente é essa, né? Buscar o desenvolvimento profissional docente, ele é fundamental, né? Então, quando a gente está na licenciatura, né, à medida que a gente vai avançando nos anos de licenciatura, seria muito importante se a gente conhecesse, né, as possibilidades de desenvolvimento profissional docente. Então, pode ir, Jéssica. Então, eu quero só falar rapidamente dessas dimensões de desenvolvimento profissional, que elas são muitas. Aqui, no caso, a gente está usando mais a parte do ensino de ciências, né? Do desenvolvimento profissional de professores de ciências. E a física está aí dentro, né? Claro. E há um tempo atrás, aí, eu juntamente com outros colegas, não é? Trabalhamos dentro de um projeto de desenvolvimento profissional de professores, e, ao longo do tempo desse projeto, era um projeto financiado pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Pesquisa, e a gente conseguiu organizar de que forma que esse desenvolvimento profissional, né, ele ocorre, né, ao longo da vida de um professor, da carreira docente, porque minha questão é a carreira, né?
Então, a gente disse que a gente tem basicamente 3 interlocutores, né, que nos ajudam e contribuem com o nosso desenvolvimento profissional. Um deles, né, esse interlocutor, seria a academia. Ou seja, quando a gente está na licenciatura, quando a gente está na graduação de um modo geral, né, a academia é o nosso principal interlocutor, desde que a gente só tenha nela. Né? Então, é pela academia, pelos cursos que a gente faz, pelas disciplinas que a gente frequenta dentro da instituição, é que a gente vai ter acesso a essa discussão sobre a prática, né? A prática de sala de aula, a prática do magistério. Né? O outro interlocutor importante que a gente tem, como eu já tentei falar, é a escola. Né? Então, quando a gente já está dentro de uma escola, já está fazendo a prática do magistério efetivamente, né? Mesmo que a gente não seja efetivo, mas a gente está praticando, né, a profissão, o nosso ofício, o ofício de ser professor, a escola seria o outro interlocutor. Né? Sem dúvida, a escola precisaria se renovar totalmente para investir no desenvolvimento profissional dos professores. Né? E o outro interlocutor é a sociedade. Né? Por que é a sociedade? Porque é a sociedade que vai dizer, né, por meio das políticas públicas, né, o que é ser professor, o que é que a sociedade espera, né, da formação dos seus indivíduos, né, e o que é que esse professor, o que se requer desse professor, né, no âmbito da sociedade. Né? E aí, vamos dizer assim, seriam muitas das dimensões que a gente tem, né, na interlocução com esses interlocutores, seria a atualização nos conteúdos científicos, ou seja, para eu me desenvolver profissionalmente, eu preciso me atualizar nos conteúdos científicos. Né? A gente sabe que, por exemplo, no caso da física, muita coisa rola, muita coisa acontece, né? E a gente ainda continua, muitas vezes, com a física do século XIX, né? Ensinando leis de Newton, né? Como é que cinemática, né? E não consegue sair desse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente não tem um jeito de se atualizar. Então, esses interlocutores, sobretudo a questão da academia, é ela que vai nos ajudar muito na atualização dos conteúdos científicos. Repare que o mestrado profissional, ele seria um braço, né, dessa interlocução. Né? É um braço. Né? Atualização nos conteúdos pedagógicos, fundamental. Né? A gente precisa estar o tempo todo se atualizando. Né? A gente tem, por exemplo, agora quase virou moda essa questão das metodologias ativas. É moda, mas ela tem a sua razão de ser. Então, as metodologias ativas hoje estão muito presentes nas discussões dentro da academia e também na escola. Né? Do ponto de vista metodológico, né? Do ponto de vista das estratégias que você vai precisar lançar mão para investir na aprendizagem. Né? A outra dimensão é a organização e condução do ensino, aí as estratégias didáticas elas são fundamentais, como é que o professor organiza e conduz o seu ensino. A outra dimensão é a sustentação da aprendizagem dos alunos. Essa é uma dimensão difícil do pessoal estar atento, não é? Porque como é que você sustentar a aprendizagem dos alunos é sustentar o esforço do sujeito na aprendizagem. É muito cansativo aprender. Todo mundo sabe muito bem disso, né? É difícil, requer esforço, requer atenção, requer abrir mão de outras coisas que você poderia estar fazendo. Então, a sustentação da aprendizagem pelo professor é algo de extrema importância. Né? A gente sabe muito bem a situação que a gente vive com relação às dificuldades que os nossos alunos têm. Né? Participar da gestão escolar, essa é uma outra dimensão muito importante. O professor participa da gestão escolar, muitas vezes ele delega, né, para a própria equipe técnica, né, fazer a gestão, mas ele pouco participa. Isso não é uma regra geral, mas acontece bastante. Né? A investigação da própria prática. Né? Que condições o professor tem de olhar para a sua própria prática, refletir sobre ela. Né? E isso a gente pode já fazer na licenciatura, com certeza,
porque a gente tem os estágios, né, na licenciatura. Esses estágios, eles também têm um pouco dessa função de contribuir para o sujeito investigar a própria prática, né? A outra dimensão também super importante é o planejamento da carreira, da própria carreira, né? Por exemplo, os mestrados profissionais, eles são, né, uma forma de você planejar a sua própria carreira, né? E a participação na responsabilidade social, né? Aí sim, aí vem outras questões, quer dizer, até participação em sindicatos, né, nas discussões que articulam a própria carreira, né? Enfim, eu estou falando dessas dimensões que foram as dimensões que a gente definiu a partir dessa ideia, né, do diálogo com esses interlocutores. Pode ir, Jéssica. Vou ter que falar mais rápido. Tá. Não, agora só um pouco para falar do mestrado profissional, aqui veio ele, né? Aqui, para que ele serviu, ou como é que ele deveria se estruturar, né? Isso já veio de 2009, ou mesmo antes, né? Porque era importante pensar como é um currículo de mestrado profissional. Depois a gente vai ver. Então, os cursos têm que ser bastante flexíveis, né? Tem que ter disciplinas específicas, disciplinas pedagógicas, tem que estar vinculado a uma instituição de ensino superior, né? Tem que estar voltado para o professor em exercício, prioritariamente. Agora talvez tenha tido algumas mudanças, porque agora a gente tem os mestrados nacionais, né? Mestrado profissional nacional. Aí em Campina Grande você já tem isso, né? Depois vocês podem conversar com o Alexandre. O Alexandre é professor, porque ele me falou que ele é professor de um mestrado profissional, na estadual, né, se eu não me engano. Ele tem que ter duração de 36 meses, não sei se continua assim, né? Para o professor não precisar abandonar as atividades docentes. As atividades têm que ser concentradas, as didáticas, em 1 ou 2 dias da semana, ou nos finais de semana. Eu não concordo muito, mas é isso que era a proposta. Tem que oferecer as disciplinas de conteúdo específico e as outras direcionadas ao ensino, enfim, as pedagógicas, né, como a gente fala, né, a questão da transposição didática, que é um saber fundamental. Hoje não pode falar muito sobre isso, mas é um saber muito importante para qualquer área do conhecimento, né. E um acompanhamento do orientador, aí assim, era uma ilusão, mas inicialmente se pensava que o orientador, por exemplo, né, ele deveria participar da escola, ir lá na escola e acompanhar a atuação do professor, mas isso jamais acho que aconteceu. Pode continuar, gente. Isso. Então, aí o que o mestrado profissional pretende, não é? Ele quer atender uma perspectiva de formação contínua que vai, né, se levar é uma palavra meio ruim, né, mas que ela vai contribuir, né, para que o sujeito se desenvolva profissionalmente, valorizando essas diferentes dimensões que eu aí chamei a atenção no slide anterior, né? Ou seja, o sujeito tem que se aprimorar científica e educacionalmente, né, refletir sobre a própria prática, exercer um trabalho colaborativo, se envolver na gestão escolar, entre outros. É uma síntese mais ou menos do anterior, não é? E todos eles têm que oferecer, na estrutura curricular, disciplinas de natureza científica e pedagógica, e, vamos dizer assim, olhando para aquilo que seria ideal, né, e outras atividades, como seminários, participações em eventos da área, né, o professor poderia participar, por exemplo, do Simpósio Nacional de Ensino de Física, do Encontro de Pesquisadores em Ensino de Física, do EMPEC, Pesquisadores em Ensino de Ciência. Quer dizer, basicamente, nós temos esses 3 na área específica, né, esses 3 eventos da área, o Simpósio Nacional, o EPF, que é o Encontro de Pesquisadores, e o IMPEC, que aí reúne todo o pessoal da área de ciências, né? E outros, por exemplo, como a AMPED, que é um congresso é um congresso nacional na área de educação, né? Eu participei agora, no final do ano passado, de um congresso muito legal da Unesp, dessa universidade, das Universidades Paulistas, sobre formação de professores. É um encontro muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade. Geralmente eles são aqui no Sudeste, mas
né, porque é das universidades paulistas. Mas tem muitos encontros. Tem os encontros também da área de Química, né, que também Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de Química. Enfim, basta, né, eu ia falar, basta ter dinheiro para poder ir em todos eles. Mas está sendo um pouco difícil. Então, próximo, Jéssica, por favor. Bom, o que eu fiz aqui, né, para essa nossa conversa? Isso também foi um trabalho que a gente fez e está publicado na revista de investigações, na Investigações, que é uma revista da Federal do Rio Grande do Sul também, né, e não, esse está lá, mas eu e mais alguns colegas, a gente reuniu, né, vários artigos, né, que colocam em destaque justamente esses acordos e desacordos que o mestrado profissional tem suscitado entre pesquisadores e professores da área, né? E aí, esses são vários artigos, né? Entre esses, são esses extratos do Qualis de 2014, né? Depois, se vocês não souberem o que é Qualis, as coisas vocês vão me perguntando, mas é que as revistas são classificadas, não é? De acordo com uma plataforma que se chama Qualis, né, que é do CNPq, né? Então, mas aí a questão mais importante de saber é que reunimos procuramos em várias dessas revistas artigos que falavam sobre o mestrado profissional, tá? Em particular, todos os artigos que são da área de ensino de ciências ou de física. Pode ir mais um pouquinho. Então, o que a gente fez com isso aí? Nós fomos lendo todos esses artigos, né? E, do ponto de vista da pesquisa, que a gente estava se propondo, né? Era conhecer o que esses pesquisadores, né, que publicaram artigos nessas revistas, né, eles falavam sobre o mestrado profissional na área de ensino de ciências ou de física, tá? Então, isso a gente costuma chamar de meta-análise. Por quê? Porque eu pego um conjunto de trabalhos que já foram feitos, né, e faço uma nova análise de todos eles, por isso chama meta-análise, né? E a meta-análise, né, ela é muito interessante, porque ela me permite pegar uma variedade de fontes empíricas, né, olhar para elas, né, e enxergar os fatores, né, que eles estão apontando em termos da relevância daquela temática sobre a qual eles estão trabalhando. Então, o que eles fizeram foi isso, eles focalizam o mestrado profissional, em ensino de ciências ou de física, né, e fazem um conjunto de comentários, análise, sei lá, comentários de valor, do que eles acham que aquilo representa, se esse mestrado ele tem atendido alguma demanda, né, em geral, por exemplo, da demanda da formação de professores, da formação continuada desses professores, né? O que está acontecendo? Foi isso que a gente fez. E eu estou trazendo para vocês um pouco o resultado dessa meta-análise que a gente fez. Então, pode ir, Jéssica. Então, por que eu chamei o título dessa apresentação, chama Controvérsias e Potencialidades? Porque muitos chamam atenção para um conjunto de controvérsias, não é? A primeira controvérsia, não é, vai se fazer referência, não é, à questão da identidade desses mestrados profissionais. Porque vocês podem me perguntar, mas por que chama mestrado profissional? Se a gente já tem um mestrado acadêmico, né? Essa é uma pergunta que não pode calar. Então, justamente, aí começaram as controvérsias, né? Ô, Jéssica, vê se você clica em identidade e se aparece o próximo slide. Isso. Então, porque está falando da identidade, né? E é justamente essa questão, mestrado profissional ou mestrado acadêmico, né? Então, pela CAPES, que foi de onde criou todo essa formação continuada, né, na área da docência, né, ele diz o seguinte, né, que ele vai dar ênfase aos estudos e técnicas diretamente voltados ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional, né? Então, a gente vai querer que o professor que participa do mestrado profissional, né,
ele tenha uma qualificação na profissão muito elevada, né? Que ele seja vamos dizer assim, um excelente professor. É que precisa dizer que é excelente professor, isso eles não dizem, mas é um excelente professor em que aspectos, né? Em que aspectos a gente valoriza, né, um professor? Essa é uma pergunta que atravessa sempre a nossa prática, né? Mas o exercício da docência, não é? Ele tem que responder a essa necessidade socialmente definida de capacitação profissional, né? De natureza diferente da proporcionada pelo mestrado acadêmico. Falando assim, em linhas mais gerais, quer dizer, o mestrado acadêmico, né, ele, vamos dizer assim, ele priorizaria o tempo do verbo, a pesquisa. E o mestrado profissional, né, ele priorizaria a prática de sala de aula. Em linhas gerais, seria isso, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, nenhum pode ser considerado melhor que o outro. Eles têm a mesma prerrogativa, eles têm o mesmo valor dentro da formação, tanto de professores como de pesquisadores, tá? Por isso que diz aí, não se constitui uma alternativa para a formação de mestres. Ele não é uma alternativa para a formação, para os mestrados acadêmicos, não é? Eles não têm, eles não se curvam a padrões de exigência mais simples ou mais rigorosos do que todos aqueles que tradicionalmente a pós-graduação compreende, entenderam? Então, ele tem o mesmo valor, certo? Mas ele vai ter algumas diferenças, pelo menos do jeito como eles foram criados, né? Então, eles assim, né, de acordo com a CAPES, né, o que é quem regulamenta, o mestrado acadêmico forma pesquisadores, principalmente mediante a elaboração de uma pesquisa. O MP forma profissionais mediante uma ação profissional orientada à solução de problemas reais. De toda forma, o mestrado profissional, a gente realmente fica achando que a identidade dele às vezes fica bastante confusa, porque o mestrado profissional também vai fazer uma dissertação, né? E também vai fazer uma pesquisa. É que a pesquisa, em princípio, ela é sobre a prática do professor. Então, só para dar um exemplo simples assim, né? Então, o professor, ele quer trabalhar com ensino por investigação. Aí ele elabora uma sequência didática, né, em que ele constrói, né, uma série de atividades, estratégias didáticas, etc., né, usando a metodologia do ensino por investigação. Aí ele desenvolve isso na sua sala de aula, né, avalia o resultado, e a partir do resultado que ele avaliou, ele faz a sua dissertação. Isso é um exemplo bem simples do que o mestrado profissional tem feito, né? Mas, de toda forma, é uma pesquisa, né? E também é acadêmica. Mas tudo bem. Já se você conseguir voltar lá naquele anterior, aí, esse. Então, aí o que acontece, né? Aí aparece essa polêmica, né, quanto à vocação dos mestrados profissionais no que diz respeito à terminalidade dos cursos, né, quantos anos, né, a natureza do trabalho de conclusão, eu já falei aqui, antecipei, que o trabalho de conclusão é um mestrado também, né, mas ele é um produto educacional, isso que costuma se chamar. A competência dos docentes, esses docentes que atuam, né, no mestrado profissional, quem são eles? Né? E ao papel da pesquisa básica no desenvolvimento profissional dos professores. Então, essa é uma outra controvérsia bastante que divide muito os pesquisadores, né? É que alguns consideram que a função do mestrado profissional é articular pesquisa acadêmica e formação profissional. Essa é a minha perspectiva particular. Outros insistem no fato de que o desenvolvimento profissional efetivo requer do professor a competência da pesquisa sobre sua prática, né? Sim,
mas não só, né? Ela precisa estar articulada também com a formação profissional. Então, só clicar nessa competência dos docentes, Jéssica, por favor. Então, aí vem, aí eu tenho muitas controvérsias, eu particularmente, porque o corpo docente do MP, pelo que estava na regulamentação e na orientação, né, que vem da CAPES, o docente deveria ter uma expressiva produção técnica, em ensino e atuação em educação. Olha, que era colocado pela CAPES. Seu corpo docente deve ter uma expressiva produção técnica em ensino ou atuação em educação, atuação na educação básica, ensino superior, formação docente ou popularização em ciência e tecnologia, sem desconsiderar a produção acadêmica. Esse seria, vamos dizer assim, o docente ideal para atuar no curso de mestrado profissional. Aí, é claro, a pergunta que não pode calar, né? Os docentes que assumem os mestrados profissionais possuem uma formação compatível com um curso que deveria promover iniciativas originais e estimular o mestrando a criar e transformar significados em suas próprias práticas educativas? Essa pergunta não tem como, eu não vou responder, mas é uma questão que merece ser pensada, né? Porque, não sei, é difícil você ter um professor de um mestrado profissional que atua, né, na perspectiva de contribuir para a formação pedagógica também, né, ele nunca foi professor de ensino de educação básica, né, nunca escreveu nada sobre educação básica, então aí a gente se pergunta, né? Bom, mas enfim, vamos em frente, próximo, então. A outra controvérsia justamente está nessa questão da identidade também, né, do mestrado profissional, e fica entre a reflexão, o professor, ele é um professor reflexivo ou ele atua ainda no âmbito da racionalidade técnica, né? Então, as perguntas que sobram para o mestrado profissional é se ele tem uma meta clara e consensual para a formação dos seus mestrandos, né? Se uma experiência de pesquisa daria conta de contribuir efetivamente para essa meta, né, dessa meta clara e consensual, né, e se essas condições contextuais, a racionalidade técnica seria realmente um obstáculo, né, para o sujeito se desenvolver profissionalmente, né. E aí volta nessa questão que a pesquisa é considerada necessária e suficiente para alguns autores, né, para que o professor participante do MP alcance, do ponto de vista profissional, o status denominado pela literatura de professor prático reflexivo. Porque isso é o que, ao longo de todos aqueles anos, desde o ano de 2000, foi se constituindo esse conceito, professor prático reflexivo, que é um sujeito, basicamente, que reflete sobre a sua prática, e lembrem-se, para a gente refletir sobre essa prática, a gente tem que ter interlocutor. Não dá para a gente refletir sobre a nossa própria prática sozinho, isolado, né? Então, mas esse é vamos dizer assim, esse seria um professor mais de excelência, né? Que ele consegue olhar para a prática dele, refletir sobre ela, tanto na ação como depois da ação, né? Repensar as suas rotinas de trabalho, propor mudanças nas rotinas de trabalho em função daquilo que ele observou, enfim, não é fácil ser professor. Mas vamos lá, Jéssica, senão não dá tempo. E a controvérsia 3 é a questão da organização curricular. Essa realmente é uma controvérsia também antiga, né? E quem faz mestrado profissional sempre chama atenção para essa discussão, né? Por quê? Porque o currículo do mestrado profissional, ele vai contemplar uma formação científica e pedagógica, que se volta para os conteúdos específicos, né? E outras disciplinas que são mais da área pedagógica, né? Já tem controvérsia quanto ao peso dessas disciplinas. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que foi na Federal do Rio Grande do Sul e eu entrevistei professores do mestrado profissional que começou lá, né, do mestrado profissional em ensino de física, né? Alguns dos professores, alguns dos docentes, né, que atuam no mestrado profissional, né, eles se ressentem muito de que, às vezes, o mestrado profissional quer repetir
a graduação, né? Então, vai ter aula de disciplina de mecânica quântica, disciplina de física e estatística, né? E que tem um peso exagerado nessas áreas e um peso que deixa a desejar na área da prática de ensino, né? Que é um pouco do que a gente chama de você saber fazer uma transposição didática, né? Ou seja, você conhece um conteúdo, vamos pensar assim, o conceito de campo, né? O conceito de campo é um conceito bastante sofisticado dentro da física, né? Quando você vai ensinar para a educação básica o conceito de campo, né? Como é que você faz? Né? Um jeito é fazer analogias, né? Tem aquelas analogias com campo de cheiro, enfim, essa é uma estratégia, né? De você usar a ideia de campo de cheiro como estratégia para ensinar o conceito de campo. Isso se chama transposição didática, suponho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse conceito, né? Então, parece que os mestrados profissionais deixam a desejar nesse campo, entendeu? Falando do conceito de campo, nessa área de como é que você transpõe, né, o conhecimento da ciência para a sala de aula, né? E aí, mas de todo modo, o que a gente ainda não tinha falado é que todos os mestrandos, isso não é uma controvérsia, mas todos concordam, né, que os mestrandos devem ser professores de ensino fundamental ou médio, e que a elaboração de um produto educacional, como a gente já falou, é uma meta inegociável dentro do processo formativo. Pode ir, Jéssica. Então, aí a última pergunta que a gente precisa fazer, bom, vimos um monte de controvérsia, tem muita gente que fala que o mestrado profissional é problemático, porque ele traz uma série de dificuldades do ponto de vista da formação, né? Mas, enfim, essa pergunta a gente precisa fazer, né? Se a participação no mestrado profissional, ela pode contribuir para o desenvolvimento profissional de professores, né? Aí, o que a gente fez? Também pegou outros trabalhos, né, que focalizam os mestrados profissionais na nossa área, né, e olhou um pouco quais seriam as pistas sobre o potencial desses cursos para o desenvolvimento profissional docente. Até aqui, nas controvérsias, a gente trouxe, sobretudo, a voz dos pesquisadores e de alguns docentes desse tipo de mestrado. Agora, eu fui trazer a voz de professores participantes, né? Sem dúvida, muitos professores participantes, eles também chamam atenção para as controvérsias, não há dúvida, né? Porque tem professor que pensa de modo análogo ao que os pesquisadores pensam. Mas tem outras vozes também, né? Que a gente não pode deixar de ouvir. Então, é isso que agora eu trouxe para a gente ouvir um pouco a voz de outros professores que participaram, tá? Então, vai, Jéssica. Então, eu trouxe aqui um professor, isso aqui foi tudo reproduzido de artigos também que já foram publicados, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando toda a bibliografia, eu não pus ela aqui nessa apresentação, mas eu posso mandar toda a bibliografia que foi consultada. A primeira coisa que chama atenção é que tem professores que chamam, relatam, né, que eles incorporaram estratégias novas para a condução de aula. E essas estratégias trouxeram impacto sobre a satisfação pessoal dele próprio, né, e sobre a atualização do repertório pedagógico. Lembra que uma das dimensões é atualizar o repertório pedagógico? Era uma das dimensões importantes do desenvolvimento profissional, né? Esse professor diz, o mestrado mudou principalmente a opinião formada que a gente já tinha a respeito da didática. Olha que interessante, né? A respeito das metodologias de ensino, porque antes da gente começar a estudar a fundo esse tipo de pesquisa, a gente sempre acha que é brincadeira a didática, né? Ah, vai ter aula de didática, essa é perfumaria, né? Muitas vezes a gente já pensou isso. É uma forma que se tem de enrolar, de fazer com que a prática seja transformada em fantasia, que a teoria nunca tem como ser aplicada na prática, e a gente começa a ver que não. A gente percebe que quando você começa a estudar essas novas metodologias, você vê que sim, que isso é possível ser colocado na prática, que nós, professores, podemos nos especializar cada vez mais. Então, esse é um depoimento
que um dos depoimentos que eu considero muito importante, porque essa visão, né, de que tudo que está relacionado à pedagogia, né, é perfumaria. Né? Isso não tem muita importância. Né? Eu gosto do que ele fala, né? Transformar a prática em fantasia. Tive depoimentos de professores que atuavam no mestrado profissional, que são muito semelhantes a eles, e que faz uma mudança em relação a uma postura que ele tinha inicialmente. Né? Então, e onde é que ele conseguiu isso? No mestrado profissional, participando do mestrado profissional. Vamos na próxima, porque eu queria passar por todas antes da gente acabar. Né? O outro resultado que eu acho interessante, né, é que o professor que atua no mestrado profissional, ele consegue identificar e reconhecer uma inovação didática, né? E ele passa a ter a iniciativa de assumir a responsabilidade e o risco de desenvolver essa inovação na sala de aula, né? Isso significa investir na mudança de rotinas. Por que que eu acho importante esse depoimento que a gente vai ler? Ó, ele fala assim, quando ingressei no curso, não tinha noção do monte de trabalho que tinha que fazer. Tanto que, no começo, fiquei preocupado com as 2 primeiras disciplinas. Percebi que não dava para levar numa boa por conta do meu tempo. Eu tinha 54 aulas por semana, tirava meu tempo de sono aos sábados e domingo para estudar. Então, repara, você investir na mudança de rotina não é uma coisa trivial, sobretudo pela condição em que o magistério está colocado. Uma condição que eu diria muitas vezes, não sei, não em todos os lugares, em todos os estados, né, em municípios, mas isso é um absurdo, né? Um professor dá 54 aulas por semana, né? Como é que ele vai investir na mudança de rotina? Né? Então, a gente fica, assim, numa saia justa para criticar um professor que, eu faço uma brincadeira, que vive de renda. Ele repete sempre a mesma coisa. Né? Como é que a gente pode criticar um professor nessas condições? Quer dizer, agora, na medida em que ele entra para continuar a sua formação, ele ganha um outro patamar de consciência. Ele vê que precisa estudar também. Né? E eu acho que, assim, essa questão de mudar as rotinas, né, ela não é só para o professor da educação básica, é para todos nós que atuamos, inclusive, no ensino superior. Né? Porque não é porque estamos no ensino superior que a gente pode fazer sempre tudo igualzinho, né? E desconsiderando totalmente o fato de que as pessoas são diferentes. Vamos lá, Jéssica, mais um. Outros. É semelhante ao outro, né, que é o reconhecimento do esforço e do investimento requerido para dar conta do desenvolvimento profissional. Né? Aí a gente tem um professor falando, participar das reuniões feitas durante os finais de semana com colegas do grupo de estudo, pesquisas em escolas, livros na internet, preparação dos assuntos a serem apresentados em seminários das aulas, quer dizer, tudo isso requer tempo, né? E o outro diz que a participação dele no mestrado profissional mudou muito, pois me fez rever conceitos, mudar de comportamento, ler mais e buscar mais informações com o objetivo de melhorar a qualidade de minhas aulas de matemática. Esse era um professor de matemática. Né? Então, isso é repensar a prática. Né? Não que eu estou dizendo que todo mundo tem que fazer exatamente isso que esse cara fez, mas o interessante é que você rever a sua própria prática. Né? E isso é algo fundamental. Isso tem que ser qualquer profissional. E nós, como professores, somos profissionais. Né? E temos que atuar como os profissionais. E isso implica em a gente estar o tempo todo revendo o que a gente faz. Próximo, Jéssica. A incorporação de novas metodologias, recursos, estratégias didáticas, claro, fundamental. E, certamente, o mestrado profissional ajudou nessa questão, né, de incorporar novas metodologias. Aí o professor vai dizer, em várias disciplinas fizemos análise de sequências didáticas que os livros didáticos trazem e que nós, como educadores, podemos interferir para buscar um maior rendimento para nossos alunos, reorganizando sequências apropriadas para nossos alunos. Então, repare, isso daqui é justamente romper com a racionalidade técnica. Porque você não é seguir um script cegamente. Né? Pegar o livro didático e falar, vou fazer igualzinho que está aqui. Né? Ignorando que os alunos têm outras necessidades.
ignorando que você, como profissional, tem todas as condições, né, para fazer adaptações, fazer mudanças, inventar novas estratégias, entendeu? E eu acho que isso é um relato que aponta para isso, né? Próximo, Jéssica. Que nós temos mais agora pouquinho, tem só mais um minuto. Outra coisa importante que é a atualização nas propostas educacionais e flexibilização do ensino a favor da inclusão. Esse é um professor, foi muito interessante quando foram feitas entrevistas com ele, né? Porque ele dizia, eu sou um professor muito rigoroso. Tudo que tem que ser ensinado no ensino médio para o aluno passar no vestibular, eu apresento em aula linha por linha. Esses professores todos nós conhecemos. Talvez muitos de nós já fizemos isso ou ainda somos isso. Hoje, às vezes, hein, abro mão de um detalhe muito matemático e procuro outros meios de apresentar uma equação sem um passo a passo tão matemático. Esse é um professor de física, né? E o mestrado foi o que me fez perceber que isso funciona até melhor em relação à aprendizagem, pois atinge um público maior. Isso de flexibilizar, entendeu? Como eu dava a minha matéria antes do mestrado, eu atingi apenas os alunos com aptidão para matemática. Hoje, levando essas atividades com experimentação para a sala de aula, eu atinjo mais gente. E ainda é ele falando. Sem dúvida, a minha aula antes do mestrado profissional... Fazer uma pergunta depois, Alexandre. Quantas você quiser. Dá tempo? Não, por mim, pode fazer quantas quiser. Só para terminar aqui. Sem dúvida, a minha aula antes do MP é diferente da minha aula depois do MP. Mesmo que eu não consiga levar alguma coisa para a sala, é uma aula com mais exemplos cotidianos. O mestrado agregou qualidades, eu percebo que eu atinjo mais alunos, e isso é notório pelas discussões que eu tenho agora, mas que não tinha antes. Só tem mais, acho que mais um. Essa questão é muito importante para mim, não é? Para quem que a gente privilegia na sala de aula? É o programa ou é o aluno? Né? Ou é os dois? Vamos, Jéssica, acho que está terminando. Assim, a inclusão das tecnologias de informação e comunicação, né? Porque hoje a gente não pode ignorar, né, gente? Com toda essa questão da inteligência artificial atropelando todo mundo, né? As tecnologias de informação e comunicação, elas precisam ser incorporadas na nossa prática de alguma forma, né? Então, aí, no Instituto Profissional da Federal do Rio Grande do Sul, essa questão das TICs, ela era muito importante e ela era muito valorizada, né? Tinha uma disciplina específica para trabalhar com esses softwares, né? O Implot, Grafimate, né? Cabri Geometry, WebQuest, enfim, são vários, né? Que o professor encontrou, né, pelo mestrado profissional, né, uma possibilidade de fazer um upgrade na própria aula, né? Eu mesmo sinto falta, eu sinto e senti muita falta de eu trazer as tecnologias de informação e comunicação para minhas aulas na licenciatura, né? Ainda bem que eu pedia para os alunos fazer seminário e eles traziam, né? Aí a outra professora falando, eu não costumava usar recursos tecnológicos na sala de aula, então eu conheci esses objetos, os objetos de aprendizagem. Escolhi alguns que se encaixavam com o que eu estava trabalhando na escola e apliquei com os alunos na minha aula. Aí, quando eu fui apresentar na disciplina, os objetos que eu tinha gostado, eu pude também relatar a aplicação deles na sala de aula. Então, são alguns das coisas que os próprios professores estão falando, né? Vai, Jéssica, só mais um pouquinho para poder terminar, senão o pessoal não vai... ainda tem esse aí. Esse para mim é muito importante. É a satisfação na escolha profissional. Você escolheu ser professor, né? E você tem satisfação nisso. Isso, para mim, é uma coisa fundamental. A gente não pode exercer uma profissão sem ter satisfação. Isso faz todo sentido dentro do desenvolvimento profissional, né? E tem muitos professores que falavam, olha, no mestrado em si, para mim foi muito prazeroso, muito difícil, mas como o aprendizado me era muito importante, isso compensava todos os esforços. Então, a satisfação na profissão, ela é fundamental, né? E ele diz, aprendi muito, esse mesmo professor diz, eu aprendi muito a escrever com o orientador. Eu não sabia escrever bem,
a questão tanto do produto educacional quanto da dissertação te obriga a escrever e tem que escrever bem. Então, são elementos, não é, que são muito importantes. Pode ir, Jéssica, para a gente poder abrir para a palavra para todo mundo. Eu acho que é isso mesmo. A despeito das controvérsias apontadas, ainda tem muitos pesquisadores e professores que acham que o mestrado profissional, eles são espaços formativos, e eles têm potencial para realizar, para que o sujeito faça um desenvolvimento profissional em diferentes dimensões da carreira. A gente citou várias das dimensões agora, né? Claro, a gente pode melhorar, tem que discutir, tem que pensar mais nesse mestrado profissional, sobretudo nos mestrados nacionais, que traz fortemente muitas das controvérsias, não é? E hoje a gente vê que mesmo pesquisadores que antes diziam enfaticamente, né, que havia distanciamento entre a formação recebida no mestrado profissional e a realidade escolar, como, por exemplo, a Fernanda Osterman, a Flávia Schaffer, né, que são lá do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, hoje elas reconhecem que tem espaço nesse curso para o desenvolvimento profissional, mesmo que não seja da forma ideal, tá? Acho que só tem mais um, né, Jéssica? Vai. Ah, tá. Eu só queria chamar a atenção, eu resumo esse slide da seguinte forma, né? Para você se desenvolver profissionalmente, você tem que ter um contexto, né? Não, vários contextos, né? Que criem essa possibilidade. O mestrado profissional é um, tem muitos outros, né? A política educacional, né, vigente, o projeto político-pedagógico da escola, a proposta que está, a proposta formativa, nos vários aspectos em que ela se constitui, enfim, né, as diferentes oportunidades de aprendizagem da docência, né? Isso são características contextuais. Isso é fundamental. Mas tem um outro lado que a gente não pode ignorar, que são as histórias de vida, né? Essas histórias de vida, elas também atuam contra ou a favor do desenvolvimento profissional. Então, a gente precisa articular essas duas coisas, os contextos, né, e as disposições, né, ou seja, a maneira como a gente se relaciona com o conhecimento do magistério. Tá, então, acho que é só isso, eu vou abrir a palavra, né, senão não dá tempo. Obrigado, gente. Agora, não sei como é que o Alexandre quer organizar. Não, Wagner leva à frente aí. O Wagner, então Se não houver Wagner. as perguntas, Wagner, fica à vontade, tá bom? Certo. Teve algumas perguntas no chat, Alexandre. Eu não vi o chat. Não dava para ver o chat, desculpa, gente. Aí, assim, por ordem, tem o professor Pedro, que falou no início, né? Aí tem o professor... Pode ir, Wagner. Então, vou para o chat, tá? Vai, eu tô nele também. Pronto, aqui foi o Humberto Oliveira, né? Isso. Professor de Física, da Educação Básica, da República do Estado da Paraíba, fez o mestrado profissional em Ensino de Ciências, na UEPB, e atualmente ele enfrenta as dificuldades de continuar, né, com a formação dele, o incentivo do governo estadual, tanto financeiro quanto em relação ao tempo disponível para estudo. Aí a pergunta dele é: como poderíamos sensibilizar o governo para contribuir com a formação continuada dos professores da rede? Aí, no mesmo sentido, tem o do professor Marcos, que está até com a mão levantada, se quiser falar, professor. Marcos, pode... Ô, Marcos, boa tarde. Quanto tempo eu não te vejo, hein? Peraí, que agora, bem agora, peraí, eu tenho uma dificuldade de, às vezes eu saio aqui da tela e para voltar, eu fico aqui me virando. Oi, Beth, Oi. Você está me vendo? Está me ouvindo? Super bem. Tá, então, quanto tempo mesmo, né, que a gente não se vê, e eu fico feliz de vê-la, né? Eu também. Porque mesmo a gente não se vendo, eu sempre perguntava sobre você e tudo mais. Bom, a questão que foi colocada, né, e que eu respondi rapidamente, né,
é a seguinte, eu mesmo tomei a liberdade de fazer um comentário abaixo, né? Ótimo. Recentemente, o governo aqui da Paraíba decretou aí um documento, né, que eu estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, para achar o link do documento e colar aqui, né, que é um documento que ajuda um pouco na formação continuada dos professores do Estado, no sentido de facilitar um pouco a carga horária do professor, tanto em termos de número de aulas, como de distribuição dessas aulas, né? E aí, Beth, eu tô falando isso porque eu estou aqui na Paraíba há 3 anos, né, na UFPB, e eu observo o seguinte, eu acompanho um professor, particularmente de física aqui em João Pessoa, né, que eu trabalho com ele, e por incrível que possa parecer para os professores aqui, né, me parece que entre dar aula na Paraíba e dar aula em São Paulo, o professor da Paraíba está em melhores condições salariais do que o professor de São Paulo, né? É isso para a gente não falar da diferença de preços, né? Mas de salário mesmo, eu acho que o grande problema, o maior problema realmente é a infraestrutura das escolas, né? E a infraestrutura de gerenciamento das escolas, ela é muito precária mesmo, né? Mas também não estou dizendo que os professores ganham bem, que eles têm condições de trabalho maravilhosas, não estou falando isso não, gente. Né? Mas conhecendo a realidade, né, de São Paulo, vamos pegar, né, na capital, em São Paulo, vamos pegar a João Pessoa, aqui na Paraíba, né, eu acho que acontece isso, né? Então, a gente se surpreende, às vezes, com o que a gente espera e o que a gente encontra. O que eu queria colocar rapidamente, Beth, eu acho assim, nós não vamos esgotar esse assunto aqui, né? Eu acho que é um assunto que você não está, pelo que eu entendi da sua fala, você não está aqui para defender ou para atacar o mestrado profissional, você fez um trabalho acadêmico e você está colocando, né, elementos do seu trabalho, né? O que eu queria rapidamente colocar, que é uma outra vertente, vamos dizer assim, você fez um trabalho qualitativo, mas você fez um trabalho de natureza empírica, né, no sentido de você entrevistar as pessoas e tudo mais, né? Mas é o seguinte, quando o mestrado profissional foi implementado no Brasil, já nós tínhamos aí um desenvolvimento, pelo menos de 20 anos, né, anterior à implementação do mestrado, sobre a formação docente, a formação continuada dos professores. E as pesquisas, né, eu estou aqui com alguns livros na mão, né, elas recomendavam para um mestrado profissional, né, um formato totalmente diferente desse que nós temos, né? Por exemplo, num dos autores aqui, que é muito citado já na época, né, ele coloca aqui no sumário do livro algumas premissas da formação continuada de professores. Então, ele diz assim, a formação permanente do professorado deve incidir nas suas situações problemáticas. A formação permanente do professorado deve desenvolver a colaboração. A formação permanente do professorado deve potencializar a identidade do professor. A formação permanente do professorado deve criar comunidades formativas. A formação permanente do professorado deve ser introduzida no desenvolvimento do pensamento da complexidade. E por aí vai, né? Então, eu acho que quando o mestrado foi implementado, e aí eu não vou falar do meu histórico nesse processo, mas eu posso garantir que eu tenho um histórico aí, né? Ele não levou em consideração a própria recomendação da pesquisa em educação, né? Eu acho que essas questões não foram observadas, tá? E aí, então, a gente tem um programa que eu digo, e aí vou finalizar para não... Eu queria polemizar um pouquinho, né? Na verdade, a gente tem um programa que eu chamo, né, da contra-revolução da formação de professores. Por quê? A ideia do mestrado profissional, não do nacional, né? Eu aderi, assim, né, com muita convicção. Você está lembrada que não era um consenso, né?
entre a criação do mestrado profissional, teve muita gente que relutou, né, no mestrado acadêmico e tal. Eu aderi a isso, né, pensando nessa perspectiva que eu acabei de colocar aqui, né. No início ainda não existiam os mestrados profissionais, eu tive a oportunidade de trabalhar num programa tal, só que aí vieram os mestrados profissionais, e para mim eu acho que eles representam essa contra-revolução no sentido de que os professores foram domesticados novamente, né? Assim, no sentido de que eles vão lá, fazem o seu trabalho subordinada a uma formação que não preconiza não parte desses pressupostos, né, mais amplos da formação docente, e quase que fazem um trabalho de especialização, né, assim, um trabalho muito restrito. Eu tenho acompanhado vários, e orientei 3, né, na época, comparativamente ao que nós tínhamos antes, né, do mestrado nacional e depois, nossa, nem comparo, assim, porque não é, como você falou, não é uma questão de que antes tinha mais pesquisa ou menos pesquisa, não é isso. A questão não é essa. A questão é do efetivo envolvimento com a sala de aula, né? E aí eu acho que está faltando, né, para a sociedade brasileira uma prestação de contas, né, dos resultados desse programa, né? Então, assim, feito por um órgão independente. Por que independente? Porque o que nós temos, na verdade, o que nós tivemos, né, quando você traz as controvérsias, eu acho que as controvérsias, elas são resultados, né, de uma guerra, né, de paradigmas, né, e de uma colonização da área da educação pela área de conhecimento específico, né? Então, eu acho que isso não pode ser ignorado de jeito nenhum, senão a gente não vai entender essa história. A gente precisa entender politicamente essa história. Mas eu também não quero aqui discutir... Mas eu acho que não dá para entrar nessa discussão agora, né? Porque o pessoal Sim, não vai conseguir... eu só queria colocar, né, para quem não conhece a discussão, que vá atrás dessa outra perspectiva, né? E porque nós temos, finalizando, tá? Nós temos, assim, verdadeiros clarões nas nossas pesquisas de ensino. Eu vou dar um exemplo. Quando foram criados, né, os cursos de formação de professores nos institutos federais, não há trabalhos, na época, e eu acho que até hoje, que deem conta do que isso significou. Né? Por quê? Porque as pessoas que entraram, elas não estavam na academia. Né? Então, inclusive, a academia fez um parecer na área de ensino de física, em 2005, contrário a que os institutos federais assumissem curso de licenciatura. Né? Então, foi mais ou menos esse o histórico. Então, é mais ou menos assim, o que não passa pela academia não existe para ela. Né? Então, por exemplo, quando você coloca o início, né, o início da pesquisa, eu encontrei numa biblioteca aí um trabalho de pesquisa feito no Rio de Janeiro, de física da década de 60, uma pesquisa bem assim, fundamentada. Eu estava procurando ela aqui para mostrar, mas eu acho que ela está em São Paulo, não está aqui na minha casa, em João Pessoa. Né? Então, eu acho que a gente construiu uma história, né, que precisa ser revista, ela precisa ser descolonizada, né, deste poder. Né? A gente tem que entender como a área de educação e ciências se constituiu no Brasil a partir da área de ciências, né? Os grandes físicos, né, que levaram a física adiante, que criaram o CNPq, também estavam envolvidos com a área de ensino. E, de uma certa forma, isso continuou, só que com, vamos dizer assim, uma direção muito mais estreita do que aquele dos fundadores, né, que tinha uma visão mais ampla, política, né? Eles estavam envolvidos na política nacional. Desculpa, terminei. Então, Marco, então, porque eu acho que você está trazendo uma série de outros recortes que, claro, são importantes, mas, assim, é difícil a pessoa participar, porque também eles precisariam ter outros elementos para participar, né? Por exemplo, essa pergunta do
professor aqui, que ele fala do Humberto, né? Humberto está dizendo, como é que pode sensibilizar o governo para contribuir com a formação continuada, né? Eu trouxe uma série de controvérsias, justamente porque tem controvérsias, né? E é o que você repetiu, são muitas controvérsias, né? Não há dúvida, eu não posso ficar também trazendo todas. E tem vários, eu tenho outros trabalhos também que chamam atenção para isso, essa questão entre o mestrado profissional, acadêmico, mas senão a gente, o que é muito importante, acho, para esse fórum, né, é que a gente comece a pensar na possibilidade de dar continuidade ao nosso desenvolvimento profissional. Todos nós, não só os professores da rede básica, todos nós, né? E é isso que o Humberto está colocando, né? Que eles não têm apoio financeiro. Tudo bem que tenha tido essa iniciativa de que você coloca aí, né? De rearranjar reduzir e rearranjar a carga didática. Isso é fundamental. Tem muitas outras coisas, porque o mestrado profissional é um locus de formação, é um contexto, né? Não é único, né? E não é só a academia, como já tentei trazer, você tem vários outros contextos, né? E aí, quando você pensa, por exemplo, que o professor tem que dar aula, para ele conseguir 54 aulas semanais, né? Não sei se isso é uma coisa, uma carga didática comum lá em Campina Grande, ou na Paraíba como um todo, mas o problema é, para você conseguir 54 aulas, você tem que ficar pulando de uma escola para outra, principalmente quem é professor de física. Essa é uma realidade dura, entende? Então tem que manter o professor numa escola. Ele não pode ficar saindo da escola. Para ele ter o trabalho, para ele constituir uma comunidade de aprendizagem, como também todos falam, ele precisa estar numa escola só. Né? Então, assim, Humberto, olha, eu não consigo te responder assim exatamente o que fazer isso. Não é? Eu acho que, por exemplo, as instituições de ensino superior, seja os institutos federais, seja as universidades federais ou estaduais, elas precisam criar uma forma do professor voltar para a instituição, né? Para ele também ter uma interlocução lá. E aí, a outra interlocução dentro da escola. Né? A escola precisa se preocupar com isso, a gestão escolar precisa se preocupar com isso. Né? E as instituições de ensino superior, né, que trabalham justamente com as licenciaturas, também precisam pensar isso. Nós não temos um centro de formação de professores. Se a gente tivesse esse centro de formação de professores, talvez, né, o professor pudesse encontrar um local onde ele pudesse trazer as suas dificuldades, a discutir. Né? O único jeito é brigando. Né? Talvez os sindicatos também, possa ser que eles ajudem. Eu coloquei o link agora dessa legislação, eu não sei se o professor, né, já conhece, porque ela é recente, né, o professor Humberto, porque nós estamos até discutindo aqui na universidade para que a universidade, a UFPB, criasse cursos de mestrado para atender esses professores, né? Então, baseado nessa legislação. Então, eu coloquei o link aqui para caso ele queira dar uma olhada, está aí do lado. Mas eu entendo, Beth, eu acho que você me entende também, né? Eu quis mais fazer um depoimento, né, de background, e eu acho o seguinte, enquanto o professor tiver de física 2 aulas semanais, que hoje nem isso ele tem, mas antes era 2 aulas no primeiro ano, 2 aulas no segundo, 2 aulas no terceiro, a física não vai para frente nesse país, no ensino médio. Por quê? Porque o professor precisa pegar 10 turmas, no mínimo, para ter uma carga didática. 10 turmas são 400 alunos, no mínimo, né? Então, nós precisaríamos pensar um outro esquema ou um outro número de aulas para o professor de física, né? Trabalhei 4 anos no Observatório da Educação, tinha professores de física e de matemática. Os de matemática iam para adiante. Eles tinham um vínculo com a escola, porque eles tinham menos turmas, eles tinham mais aulas. Os de física, a gente não conseguia fazer o trabalho por um período de 4 anos. Eles caíam fora, eles mudavam de escola. Imagine com o novo ensino médio. Aí sim. Aí com o novo ensino médio você pode esquecer. Pode esquecer. Então tem que brigar muito, a gente tem que se colocar. O Pedro Nascimento queria fazer uma pergunta. Você está aí ainda, Pedro? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, professor. A formação continuada do professor do ensino fundamental,
fez referência, Aham, e aos professores, nos cursos de licenciatura, ah, da universidade, por exemplo, porque são duas formação continuada do professor da rede pública, do ensino fundamental, aí depois tem o ensino médio, aí depois tem os cursos de licenciatura. Como é que você aborda essa distinção entre esses três níveis de ensino? Se isso existe, você discute isso? aham. Não, ó, Pedro, eu acho que os mestrados profissionais em ensino de física, eles estão muito distantes das particularidades que é o ensino fundamental. Ninguém discute isso. Todo mundo discute o ensino médio, né? Não tem essa possibilidade dentro. Eu não vejo, embora na origem todos concordavam que o professor de ensino fundamental deveria fazer parte dos mestrados profissionais, ensino de ciências, né? Talvez a gente tenha mestrados profissionais em ensino de ciências, né? Que aí sim, isso já era uma discussão, já é uma discussão que eu acho que é antiga até, né? Por que a gente não tem mestrados profissionais em ensino de ciências? Que aí sim, aí abrange o professor de ensino fundamental, não o professor de física, porque o professor de física dificilmente vai para o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio, né? Tu sabe que é exatamente isso que eu entendi, que eu sempre entendi. É, O professor de física está longe do professor do ensino fundamental. bem Aí, longe. já, aí vai chamar formação continuada de professor. Eu trabalhei muito com professores do ensino médio, formação continuada, mas a formação continuada dele, para ele Uhum, aprender a física e não isso. aprender a ensinar ensino fundamental. Ah, Essa, sem essa, dúvida. É. Esse é um outro, isso é uma outra falha que a gente tem na formação inicial do professor do ensino fundamental, do meu ponto de vista, né? Porque a gente precisaria ter iniciativas, né, que nos permitissem esse tipo de de intervenção, interação, de né? interação, né? Isso, Eu de vou chamar interação, então. exatamente, exatamente. Nossa, Pedro, na área da educação tem muita coisa por fazer. Eu acho que a gente caminhou um pouquinho. Eu também tenho várias discordâncias dos mestrados profissionais, né? Eu acho que tem problemas sérios, né? Mas o que eu estava dizendo é assim, ainda é um local de formação, né? É um espaço formativo, né? Por mais complicado que ele seja. Assim como a formação inicial também tem muitos problemas, muitos, muitos problemas. Eu sei porque eu sempre trabalhei com formação inicial. Mas obrigado por ter chamado a atenção para essa questão, que ela é importante. Aqui, ó. Tem mais uma coisa aqui. A professora Deise escreveu aqui no chat, viu, professor? Se as novas BNCCs trocam a educação básica disciplinar para áreas do conhecimento, por que não o MP em ensino de ciências da natureza? Mas, não, concordo, professora, concordo totalmente. Eu acho que a gente tem, eu não tenho todos esses dados, porque o Brasil é imenso, mas eu lembro que aqui na USP, no Instituto de Física mesmo, o pessoal estava tentando organizar um mestrado profissional em ensino de ciências da natureza, né? E mais que isso, lá na minha instituição, lá na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, é, há uma... Eu mesma batalhei um pouco por isso, né? Não era no mestrado profissional, mas era uma licenciatura. Repare que nós já temos um problema grande porque a gente não tem licenciatura em ciências da natureza, né? São poucas, eu acho que deve ter no Brasil, umas 13, 14, acho que no máximo 14, licenciaturas em ciências da natureza. E aí, justamente, a hora que a gente conseguir consolidar as licenciaturas e começar, principalmente do ponto de vista das políticas públicas, investir na formação do professor de ciências, que essa é uma espécie que praticamente não existe. Quem dá aula de ciências? Então, antigamente tínhamos ciências naturais. Quem dá aula de ciências naturais no ensino fundamental é o biólogo, é quem faz biologia.
E ele só vai ensinar biologia. Essa é uma discussão. Eu cheguei a começar uma orientação nessa perspectiva de explicitar isso, né? De que a gente não tem professor que é formado em ciências naturais. Antigamente tinha, como é que era? História natural. Isso tinha, existia dizem, História da natureza, né? Sim. ele chamava História Natural. E aí, sim, aí você, dentro desse curso, quer ver? Se vocês tiverem tempo e interesse, procura o curso de Ciências da Natureza, a licenciatura em Ciências da Natureza, da Universidade de São Paulo, da USP de São Paulo, que só tem no outro campus, né? Que não é o campus aqui do Butantã, é outro campus. Vocês vão ver... Hã? É a USP Leste lá, né? É a USP Leste, mas não adianta falar para eles USP Leste. É a EASH. É outra USP. Lá tem um currículo que eu considero muito interessante. A gente precisava ter licenciaturas em ciências naquela linha. Sempre tudo pode melhorar, mas naquela linha é muito interessante, porque tem aula de geologia, né? Tem aula de filosofia, tem aula de, como é que chama? De filosofia da ciência, você tem de astronomia. Aí sim, aí você tem condição de formar um professor de ciências naturais. Mas a gente tem pouquíssimos cursos. Mestrado profissional, então, nem se fala. Pessoal? Aí, quem sabe? Não, professora, só que a gente já está se encaminhando para o final. A senhora que tem alguma... Eu vi aqui ninguém faz nenhuma pergunta. Tá bom, vamos fechar. Fechado. Queria só fazer um agradecimento para a Beth, né, Beth, por você estar aí falando. Está sendo muito importante a sua fala, até para subsidiar a gente no evento, né, nas mesas que vão ter no evento, tá? E vai começar amanhã. Obrigado, tá? Eu que agradeço, eu espero realmente ter contribuído, viu, Marcos Wagner e Alexandre? Realmente eu espero ter conseguido dar alguma contribuição, né? Porque, como tem um amigo meu que diz, o importante é o debate. Nesse momento, a gente precisa pensar sobre as coisas, não é? Tem muita coisa por fazer, muita. Quem sabe a Federal de Campina Grande não cria um mestrado profissional em Ciências da Natureza. Aí, Alexandre. E Marcos, né? Porque aí as federais. Mais uma vez, obrigado Obrigada, gente. por aceitar o convite, né? Eu quero... Obrigada. Por compartilhar sua experiência com a gente, esse know-how, né, bastante vasto.